Fúria, amargura não vão se impor. Deixa a tristeza. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à nossa aula de Direito e Bioética. Eu acredito que vocês estão tanto incomodados como eu não estou ouvindo nada, não é isso? E isso é meio que proposital. Por quê? É proposital porque o direito nos traz reflexões, nos traz inquietações. E eu não poderia começar a nossa aula de hoje sem trazer uma inquietação para vocês. Por isso que o vídeo inicial, ele já iniciou mudo. Isso é a bioética, isso é o nosso direito em si, e o nosso direito em si, ele nos propõe muitas e muitas inquietações. Imaginemos-nos, né, sem podermos ouvir, sem podermos falar, sem podermos nos comunicar. Isso é o direito está presente no nosso dia a dia, o direito nos provoca muitas coisas.
falar em bioética e falar em muitas provocações. E essas provocações vão estar presentes no nosso dia a dia, já estão, na verdade, e nós muitas vezes não nos damos conta disso. Mas daqui a pouco vocês vão descobrir o que era aquilo que estava passando lá para vocês, sem som, né? Eu vou matar a curiosidade de vocês. Então sejam bem-vindos à nossa disciplina. Nossa disciplina será sempre às segundas-feiras, neste horário, das 13 às 17 horas. As atividades referentes à disciplina nós vamos fazer dentro deste horário, ou seja, eu paro a gravação e deixo a sala aberta para vocês irem tirando dúvidas e desenvolvendo as atividades. Não vamos deixar nada para fazer depois, porque se depois a gente acomoda e acumula tudo, né? Então nós não vamos acumular as coisas. Vamos ficar fazendo juntos até terminar, postar o que tiver que postar lá no Siga. Se vocês já observaram o Siga, lá no Siga já está postado o conteúdo da nossa aula de hoje, né? E vocês, então, façam acesso lá, observem que já tem um monte de texto para seminário, tem um monte de coisa lá para vocês estarem se atualizando. Uma outra coisa que eu gostaria de pedir antes de iniciarmos, que façam uso do nosso e-mail institucional. Por quê? Porque o Meet, ele emite uma lista de frequência. E se não tiver logado o e-mail institucional, não vai aparecer nessa lista. Então, quando eu terminar a aula e fechar a sala, automaticamente ele abre uma lista para mim, com todos que estavam presentes, com o horário que entrou e o horário que saiu. E aí, se não tiver com o e-mail institucional, não aparece. Como que computa as nossas presenças? Então, a presença da nossa aula, eu vou comparar a lista do Meet com o fórum do dia. Toda segunda-feira, nós vamos responder um fórum, e aí eu vou comparar esses dois, e nós vamos ter a presença junto à nossa disciplina. O que é que nós vamos estudar em Direito e Bioética? Então, o conteúdo da disciplina é uma apresentação geral do que é a bioética, quais são as suas relações para com o direito, direito enquanto ciência e direito enquanto relação pessoal. Qual é a relação do direito para com a tecnologia? A bioética está extremamente ligada à tecnologia, à biotecnologia, às ciências biomédicas, e tudo isso hoje tem uma disciplina específica, inclusive, que o MEC acabou de editar uma resolução, editou na semana passada, uma resolução que obriga os cursos de direito a ter a disciplina de direito digital. Então, as turmas que estão iniciando a partir de agora terão essa disciplina chamada direito digital. Em algumas instituições, ela já existe e as que não têm, a partir de agora, são obrigadas a terem o direito digital. As limitações da normatividade na sociedade contemporânea. Por que a nossa sociedade se limita a editar determinados tipos de regra e se esquecem de outros que estão tão presentes na nossa contemporaneidade? Mas nós vamos ver que isso é porque é uma nova aceitação, uma nova mudança de valores que a nossa contemporaneidade tem nos trazido e tem nos colocado muito em reflexão. A proteção do ser humano e a apropriação de bens, o homem enquanto um sujeito de direito que possui bens, não bens patrimoniais, mas bens relativos à sua proteção e à sua dignidade enquanto sujeito de direitos. Qual é a relação do direito civil e da biotecnologia? E o discurso bioético. Bio é vida, nós estamos estudando a vida. Nós vamos estudar a vida na perspectiva dos direitos humanos. Como vai ser a metodologia das nossas aulas? Então, no desenvolvimento dessa nossa disciplina,
nós vamos fazer uso das metodologias ativas. O que é isso? Metodologia ativa é eu inverter os papéis. Ou seja, ao invés de eu ficar o tempo todo falando, eu vou jogar para vocês vão falar, nós vamos refletir, vamos discutir. Isso é a sala de aula invertida, que é uma das técnicas de metodologia ativa que será utilizada por nós. Bem como vocês poderão fazer uso da minha biblioteca, né, que é a nossa biblioteca digital, para que vocês façam acesso a possíveis doutrinas que vocês tiverem interesses e outros textos. Os textos principais eu estarei inserindo junto ao SIGA, alguns deles já estão lá, para vocês irem acompanhando os nossos conteúdos. Nós vamos utilizar ainda algumas atividades objetivas, às vezes. Vamos produzir alguns textos, hoje nós já vamos produzir um texto inicial, mas vai ser a produção de um texto dirigido, né? Então, eu vou estabelecer quais são as regras, como que deve ser feito, vamos fazer algumas pesquisas, e tudo isso nós vamos inserir junto ao SIGA, e quando não for junto ao SIGA, vocês vão enviar no meu e-mail, que é jefferson.antonioni@unemate.br. Vai estar sempre no rodapé dos trabalhos o meu e-mail para vocês olharem. As nossas aulas serão todas presenciais, virtuais, né? Não pretendo deixar aulas gravadas, então vamos fazer a nossa aula virtual, vou gravá-la e vou inseri-la lá, caso vocês queiram assistir novamente. Mas de eu gravar sozinho e postar lá, não pretendo, só se acontecer algum imprevisto. Procedimentos de avaliação da nossa aprendizagem. Então, as nossas notas, né, como elas irão se compor? Elas irão ser compostas pela presença de vocês na aula, respondendo o fórum e as atividades que nós, porventura, viermos a fazer. Então, se hoje nós tivermos uma atividade e temos um fórum, eu vou separar lá e vou anotar quem fez a atividade, quem respondeu o fórum, isso vai valer a presença e todas juntas vão formar a primeira nota. A segunda nota será a apresentação dos seminários. Os seminários nós vamos nos dividir em duplas, em trios, e vai ter o dia específico de apresentação, que já está postado lá no SIGA também, com alguns textos base também. Vocês vão compor, então, a segunda nota com a apresentação deste seminário. E a terceira nota vai ser uma avaliação que nós vamos fazer no último dia da disciplina. Lá no final, nós vamos fazer uma avaliação. Então, a primeira nota, participação nas aulas, resposta aos fóruns e as atividades, formou uma nota. Segunda nota, participação nos seminários. E a terceira nota vai ser uma avaliação que vai ser feita lá no final. A avaliação é simples, muito tranquila, vocês vão ver só. Bibliografias básicas, de onde saem esses conteúdos, né? Então, vão sair dessas obras, Fundamentos da Bioética, Aspectos Antropológicos, Ontológicos e Morais. O direito e a bioética estão extremamente relacionados com a nossa consciência moral. Bioética, uma aproximação, a bioética está presente na nossa contemporaneidade, nós estamos nos aproximando dela cada vez mais em todos os âmbitos da nossa vida em sociedade, e a construção de novos direitos, que são os direitos relativos à bioética e ao direito, ou seja, estamos voltando os nossos olhares para o direito à vida e à dignidade da pessoa humana. As referências complementares são essas. O programa de ensino está disposto lá junto ao SIGA para vocês olharem. Relembrando que é importante vocês fazerem o acesso às nossas aulas por intermédio do e-mail institucional, porque senão interrompe a aula,
atrapalha os colegas, né? Dificulta aí um pouco as coisas. Nós vamos fazer os seminários, como eu estava dizendo para vocês. E nesses seminários, nós vamos, então, nos dividir nos grupos para estarmos fazendo as apresentações específicas e os temas já estão distribuídos junto ao SIGA também. O grupo 1 irá tratar da transfusão de sangue em Testemunhas de Jeová, uma visão constitucional e civil, ou seja, por que as pessoas que são desta religião são contra aos procedimentos relativos à transfusão de sangue? O que é que o direito civil e o que é que o direito constitucional diz sobre isso? O grupo 2 vai tratar do planejamento familiar e dos direitos reprodutivos na era da biotecnologia, do banco genético às regras de filiação. Será que as famílias hoje fazem um planejamento familiar? E os bancos genéticos, como é que eles funcionam? No que tange ao direito civil, qual vai ser a regra de filiação de um banco genético se houve uma doação e a pessoa foi lá no banco genético? Como vai se dar essa questão de filiação, de herança, de sucessão, né? E as famílias fazem o planejamento familiar? Hoje nós temos uma grande constituição de famílias monoparentais, né? Só a esposa, só a mulher ou só o marido. E será que tem um planejamento familiar? Grupo 3, identidade de gênero e orientação sexual. Implicações jurídico-normativas. O que é identidade de gênero? Que é o gênero que a pessoa se identifica, para tratarmos da sua orientação sexual. Quem vai falar disso? Michel Foucault, nas obras sobre a sexualidade. Quais são as implicações do direito hoje? O direito hoje, ele traz um grande questionamento sobre tudo isso, que acaba caindo lá no tema do grupo 5, quando trata da heteronormatividade, sexualidade como um direito personalíssimo. A bioética trata de um direito personalíssimo. E falar em heteronormatividade significa dizer por que dentro da nossa sociedade nós temos que criar leis específicas para os gêneros. Se a lei é geral, aplicável a todos, por que eu tenho que criar leis específicas? Isso é a heteronormatividade. O grupo 4 vai tratar da eutanásia, da distanásia e da ortotanásia na perspectiva da bioética e do biodireito. O que o direito à vida pensa sobre isso? O que a ética de quem cuida da vida pensa sobre a eutanásia? Biovida, ética, são os nossos comportamentos de acordo com o nosso ofício, com a nossa profissão. A ética está sempre relacionada com a moral, com a nossa consciência. Nós formamos a nossa moral desde o nosso nascimento, direito da personalidade, dentro da nossa família. Essa moral vai formar os juízos de valores de toda uma sociedade que vai criar as regras. Olha a teoria tridimensional do direito do Miguel Reale aí. Então, é a partir da moral que vão surgir as normas, e essas normas vão tomar uma proporção ética. Dentro de cada profissão, de cada área específica, nós vamos ter uma ética a ser seguida. Quando falamos em bioética, nós vamos estar falando da ética médica e da ética jurídica. A heteronormatividade, já disse. O número 6, transplante de órgãos e a doação de órgãos. Quais são os aspectos legais? Nós tínhamos, há algum tempo atrás, inclusive, o tal do Boa Noite Cinderela, não é? Que as pessoas acordavam dentro de uma banheira cheia de gelo, sem os rins. Isso não é mentira, isso é verdade, isso aconteceu muito. Em Cuiabá, inclusive, os índices eram altíssimos há alguns anos atrás, né? E hoje? As pessoas podem doar os seus órgãos para serem feitos transplantes. Qual é o mito que cerca tudo isso?
qual é a relevância jurídica e o que a ética médica vai dizer sobre isso. Tem todo um papel a ser cumprido. Alguns acreditam que se doar o rim para alguém ou algum outro órgão, vai nascer na próxima reencarnação sem esse rim, sem esse órgão que doou, né? São crenças e alguns mitos que circundam aí esse tema. O grupo 7 vai tratar dos alimentos transgênicos versus os agrotóxicos, uma solução bioética do direito à alimentação adequada? Ou seja, a Constituição Federal diz que todos nós temos direito a uma alimentação adequada. E quem vem e sustenta isso vai ser os direitos humanos. Os direitos humanos sustentam que nós temos direito a termos uma alimentação adequada. Mas para termos uma alimentação adequada, com toda a destruição ambiental que nós estamos fazendo, nós estamos cada dia mais fazendo uso de agrotóxicos e de outros tipos de alimentos que vão envolver a figura dos alimentos transgênicos. Será que fazer o uso desse tipo de alimento e dos agrotóxicos, que são tão nocivos à nossa vida, será que eles garantem o nosso direito à alimentação adequada? O grupo 8 vai tratar de um tema extremamente atual, que é a questão da vacina e o aparecimento de doenças. Erradicar na obrigatoriedade da lei? A lei obriga que nós façamos campanhas de erradicação de doenças, por isso cria vacina, nos obriga a vacinarmos? Nós somos obrigados a nos vacinar ou nós não somos obrigados a nos vacinar? Essa é a questão do grupo 8 e vai automaticamente cair na nossa pandemia, né? O grupo 9 vai tratar do aborto e do estupro num diálogo entre culturas, de quem é o direito de escolha. No aborto e no estupro, como isso se dá em culturas diferentes, em sociedades, em grupos, em comunidades, em nações e países diferentes. Temos alguns países que é aceito, né? No Brasil só é aceito no caso de estupro. E de quem deve ser esse direito de escolha? Da gestante, do médico, de quem é a escolha desse direito? E, por fim, o grupo 10 vai tratar da questão da laqueadura na visão constitucional, legal e da bioética do direito à vida, né? A laqueadura, ela possui regras específicas. A mulher tem que ter uma determinada idade para que possa ser feita a laqueadura, o procedimento, uma possível quantidade de filhos também expressiva. Existem regras estabelecidas pelo Conselho Regional de Medicina, inclusive, né? Não só pelo nosso direito. Esses são os 10 temas que nós iremos trabalhar, então, na nossa disciplina. Mas aí tem uma coisa, né, que vai ser o diferencial. No dia que o grupo 1 for apresentar, o grupo 10 vai fazer a nossa reflexão do dia. Nossas aulas sempre irão começar com uma reflexão do dia. Então, vocês vão trazer um pensamento reflexivo. Então, o dia que o grupo 1 for apresentar, o 10 vai trazer um pensamento reflexivo. O dia que o 2 apresentar, o 9 vai trazer um pensamento reflexivo. E assim nós vamos seguindo até nós fazermos todas as apresentações. Vamos trocando. O que vai ser esse pensamento reflexivo? Pode ser uma música, pode ser um poema, pode ser uma crônica, o que vocês quiserem trazer de diferencial para que coloque todos nós num momento de reflexão. E é exatamente o vídeo que eu estava passando para vocês e que eu coloquei o link aí no chat para vocês assistirem depois da nossa aula. É uma música, e a música ela representa exatamente o momento em que nós estamos vivendo
e vai trazer muitas reflexões. A música diz o seguinte: a gente anda inseguro, construindo muros no chão, arquitetando no escuro nossa direção. Viver de esperança cansa, eu sei. A nossa crença se abalou, mas frases de ódio não vão vingar. Chega para cá para falar de amor, de harmonia, de fraternidade, né? A gente está no dia a dia e às vezes a alegria não tá. Vivendo sem ter companhia e ninguém para chegar. O mundo anda reclamando demais, a fé na vida não firmou. Mas ondas do medo não vão soar, fúria e amargura não vão se impor. Deixa a tristeza para lá, vem cá contar histórias, a lua tá cheia, falar de coisa boa, vem cá olhar para as estrelas, vamos criar memórias para repetirem histórias, né? Elogiar pessoas, porque a gente anda tão inseguro construindo um muro no chão, arquitetando no escuro nossa direção. Viver de esperança cansa, eu sei, a nossa crença se abalou, mas as frases de ódio não vão vingar. Nós estamos o tempo todo cercados por frases de ódio e por grandes discursos de ódio. Por isso chega para cá e vem falar de amor. A gente está frio no nosso dia a dia e às vezes a alegria não está junto conosco. Vivendo sem ter companhia e ninguém para chegar. O mundo anda reclamando demais, nós somos reclamões, é da nossa essência ser reclamão. Ortega y Gasset já dizia isso. Por isso, fé na vida, nós vamos ter que firmar, porque ela não se firmou, mas ondas do medo não vão soar. Fúria e amargura não vão se impor. Deixa a tristeza para lá, vem cá, a lua tá cheia, vamos contar histórias, falar de coisas boas, vem cá olhar para as estrelas, vamos criar memórias, elogiar pessoas, vem cá que a lua tá cheia, vamos contar história, falar de coisas boas, vem cá para juntos olharmos as estrelas, criarmos memórias e elogiar pessoas. Essa é a minha reflexão de hoje para vocês. Vamos juntos criar uma memória, e uma memória que seja inesquecível. Estamos passando por momentos de grande insegurança na nossa vida, mas cabe a nós demonstrarmos que nós temos capacidade de superar tudo isso, e não propagando discursos de ódio e sendo cada vez mais reclamões. Vamos agradecer a cada dia e as nossas possibilidades. Estudar a bioética nos coloca em reflexão conosco, com o nosso eu, com o nosso dia a dia, e nos faz ter o sentimento de compaixão. Compaixão é um sentimento que nós temos para com o outro, mas não é um sentimento de piedade, de dó. É um sentimento de dar as mãos, de fraternidade, de caridade, de caritas, né? De carinho, de sentimento. Vamos nos ajudar, embora tenhamos que manter o nosso distanciamento social. A bioética traz tudo isso em nossa mente a todo instante, dentro de cada um dos temas que nós iremos trabalhar junto à nossa disciplina, e com sucesso iremos desenvolver tudo isso com certeza. Mas vocês ainda devem estar perguntando o que é essa bioética, né? Bio, então, é falar de vida numa visão ética. A visão ética vem da moral. A moral é fruto da nossa formação familiar. Da formação familiar, nós vamos para a formação dos nossos grupos, da nossa comunidade, da formação da nossa comunidade, nós vamos para a formação social, adentramos a escola vem e nos insere mais valores que vão constituir a nossa formação valorativa, e a partir dessa formação valorativa da escola, da universidade,
nós vamos chegar à escolha do nosso ofício, da nossa profissão, onde aí nós teremos códigos de ética a serem cumpridos. Cada profissão tem o seu código de ética, e no direito não seria diferente. Nós temos o código de ética e disciplina da OAB, assim como o médico tem o código de ética e disciplina, o dentista, cada profissão, cada ofício, vai ter o seu código de ética, que vai ser oriundo dos nossos valores morais, da nossa consciência do que é certo, do que é errado, que nós adquirimos junto à nossa família num primeiro momento. O termo bioética, a vida constituída numa relação ética, vai aparecer pela primeira vez em 1971 nos Estados Unidos, onde foi publicada a obra que tratava da biociência como uma ciência do futuro. O futuro precisava de uma nova forma de olhar para as coisas. Com isso vai surgir a tecnologia. A sua intenção era desenvolver uma ética das relações vitais, das relações de vida, ou seja, dos seres humanos entre si e dos seres humanos no ecossistema. Quem fala disso? Pierre Bourdieu. É o filósofo que vai falar que nós estamos inseridos dentro de um sistema que possui regras, valores, teoria do ordenamento jurídico, Norbert Bobbio, e dentro desse sistema organizado de valores, de leis, nós temos que cumprir algumas leis. E algumas questões, alguns fatos que acontecem na nossa vida em sociedade estavam sendo deixados de lado, e aí começa a se observar isso com uma outra visão. Então, a bioética, ela não é algo tão antigo assim, é de 71, e agora, na nossa contemporaneidade, que nós voltamos mais os nossos olhares para essas questões da bioética. Quantos de vocês hoje já tomaram banho, lavaram o cabelo com shampoo que é de origem animal? Quantas das meninas já não passaram um creme hidratante hoje no rosto que é feito com células tronco? Já pararam para observar isso? E ainda você vai na loja comprar, está escrito bem grande, feito de célula tronco, promoção, piscando. Todo mundo vai lá e compra, né? Porque vai ter aquela propaganda de que vai ficar com pele de bebê, não é verdade? E nós compramos e não pensamos. Isso é bioética. Nessa perspectiva, o médico norte-americano, o Potter, que em 1971, nos Estados Unidos, criou o termo bioética, ele buscava uma saída para o desequilíbrio que estava acontecendo em grandes proporções na relação homem e natureza. Essa relação tem que andar em conjunto. Nós estamos sofrendo as consequências desse não andar em conjunto, não é? E o compromisso para a preservação da vida no planeta se tornou, então, o cerne do seu projeto, do seu objeto de estudo, sendo a principal característica para tudo isso. E ele vai estabelecer, então, o diálogo para com as humanidades. Ele vai começar a olhar a vida humana com uma perspectiva diferente. Para o Potter, existem duas culturas aparentemente incapazes de se comunicar: a ciência e a humanidade. Essa deficiência transforma-se numa prisão e põe em risco o futuro da humanidade, que não será construído só pela ciência ou exclusivamente pelas humanidades. É uma edificação de uma ponte entre duas culturas que tornará possível a construção de um caminho futuro, ou seja, ciência e vida humana devem andar em conjunto para que se constitua um sistema muito maior que garanta o direito à vida. Deve-se avançar
de uma ciência livre para outra eticamente responsável. Muitas vezes a ciência fez uso de vegetais, de animais e até mesmo de pessoas, sem pensar nas questões éticas que tudo isso poderia acarretar. Vamos trazer um exemplo esdrúxulo, mas real. Frankenstein, a criação do Frankenstein, ela foi uma tentativa de exercício da bioética? Sim, é o biodireito, né? Criando uma vida. Isso veio para a contemporaneidade? Veio há poucos anos atrás, nós tivemos estudos feitos com macacos de transplante de cabeça. E esse transplante de cabeça foi feito em humanos na China, com uma equipe médica com mais de 150 médicos. Se vocês pesquisarem no Google, vocês vão encontrar. Vocês vão encontrar aparecendo sempre uma fake news dizendo que deu certo. Não deu certo esse transplante de cabeça. A ideia inicial era pegar um corpo deficiente e tirar a cabeça e colocar na cabeça de um corpo são de uma pessoa que tivesse tido uma morte natural. E com isso nós podemos discutir 1 milhão de coisas, né? Se essa pessoa que tem deficiência se propõe a colocar a sua cabeça no corpo do presuntão lá, que teve a morte natural. A pesquisa congelava os dois corpos, tirava as cabeças e fazia a ligação de todos os nervos, artérias, todas as terminações para conseguir atingir o seu objetivo. A primeira tentativa foi feita com macacos, depois foi feita com um americano na China, com 150 médicos. Não deu certo. E se desse certo? Se desse certo, como o direito ia lidar com isso? Ia ser a identidade de quem? A identidade que eu digo em aspecto documental. RG, CPF. Ia ser de quem? Do corpo ou da cabeça? E a dignidade do presuntão? Não está sendo ofendida porque arrancou a cabeça dele, deu o corpo dele para outra pessoa, enterrou só a cabeça? E aí? Olha quanta coisa. Cadê o princípio da dignidade do presuntão lá que morreu? Nós temos direito à dignidade mesmo depois da nossa morte. Por quê? Nós temos direito a um sepultamento digno. Se tiver violação lá do nosso corpo, nós vamos ter o vilipêndio ao cadáver, que é crime. Então, o direito continua depois da morte. Ele começa com o nosso nascimento, né, com a nossa fecundação. Vai depender da teoria que vocês entendam como correta do direito civil. E depois da morte prevalece. Nós temos que garantir. Se essa pessoa que pôs a sua cabeça na cabeça do presuntão desse certo, a identidade ia ser a identidade da cabeça. É a cabeça que ia comandar. Então, a identidade ia continuar daquela pessoa que teve deficiência a vida inteira e que esperou alguém morrer para pôr a sua cabeça lá no corpo. Mas ia ter que ter autorização do presuntão, não é? Porque se não tiver autorização do presuntão, não tem como fazer isso. É a mesma coisa do transplante de órgãos, né? E a doação de órgãos. Principalmente de córnea, né? Do transplante de córnea. Isso acontece muito. O objetivo, então, da disciplina seria ajudar a humanidade em direção a uma participação racional, porém cautelosa no processo de evolução biológica e cultural. Bio representa o conhecimento biológico, a ciência dos sistemas viventes, enquanto a ética representa o conhecimento do sistema dos valores humanos, de moral, de consciência individual de cada um. A bioética, ela passa por alguns períodos históricos, assim como todos os ramos do direito, assim como nós na nossa vida. Nós passamos por um processo, passamos por algumas fases. A primeira fase
é de 1960 a 1977, aproximadamente. Não podemos nos prender a datas específicas no direito, então, o período em que vai surgir os primeiros grupos de médicos e cientistas preocupados com os avanços científicos e tecnológicos. Vai ser nesse período que vão se formar os principais centros de estudo da bioética. Então, lá em meados de 1960, nem tínhamos nascido, né? Já estavam pensando nessas questões da bioética. Por isso que eu citei o Frankenstein lá, né? A segunda fase, o segundo período da bioética, vai ser de 78 a 97, já estamos mais atuais. É o período em que se publica o relatório Belmont, que provoca um grande impacto na bioética clínica. A primeira fecundação in vitro é bem sucedida. Importantes progressos são realizados pela engenharia genética e são criados o Grupo Internacional de Estudos em Bioética, a Associação Europeia de Centros de Ética Médica, a Associação Interdisciplinar José Acosta, o Comitê Consultivo Nacional de Ética da França e o Convênio Europeu de Biomedicina e Direitos Humanos. A terceira fase, que vai ser meados de 98, é a fase que ainda não está terminada, né, que nós estamos até hoje. Nesse período, a clonagem de animais, a descoberta quase total do genoma humano e a crescente falência dos sistemas de saúde pública dos países pobres vem se apresentando como alguns dos temas de destaque nos debates acerca dos conflitos de valores. Então, essa é a fase que nós estamos vivendo, é a terceira fase da bioética. Para falar de bioética, nós temos que falar de tecnologia. E para falar de tecnologia, nós temos que abrir um grande parênteses aí nesse momento. Por quê? Porque a tecnologia, ela está presente na nossa vida de uma forma muito expressiva, principalmente nos últimos tempos, com toda essa questão da pandemia que nós estamos passando. Falar em bioética e tecnologia hoje é falar em algo que tem nos intoxicado de uma forma avassaladora. Nós estamos o tempo todo conectados à internet, conectados a um celular, conectados a um computador. E isso tem nos trazido grandes problemas, inclusive grandes doenças, né? Eu estou olhando o chat de vocês. Depois a gente separa os grupos, tá? Falar na tecnologia, hoje, principalmente na área do direito, é algo que está em crescente evolução, principalmente com a utilização das plataformas, dos sites, dos aplicativos, de todas essas ferramentas que, de certa forma, elas vão facilitar os nossos processos diários, construindo e agilizando junto ao aperfeiçoamento das nossas ações cotidianas, seja em âmbito da nossa vida, do nosso cotidiano, nossa vida pessoal, como em âmbito do direito, do desenvolvimento do processo. Por isso, falar de direito e tecnologia é falar de ferramentas que são incorporadas à vida do profissional da advocacia e de outras áreas do direito, trazendo uma possível lista de sites, de aplicativos, de programas, que vão ser as diferenças entre hardware e software, que se estuda em disciplina específica, que é, como eu disse para vocês, o objetivo da inserção do direito e da tecnologia, né, do direito digital, hoje prevista pelo MEC. O direito, mesmo sendo uma carreira muito tradicional, que vai datar de longas datas, de longas épocas, ele acaba
trazendo as inovações para a sua aplicabilidade, meio receoso, mas aplica e faz uso dessas facilidades tecnológicas dentro dos escritórios, dos departamentos jurídicos, fazendo uso do armazenamento nas nuvens, de softwares de gestão de projetos, de plataformas jurídicas, de várias possibilidades que existem aí. Inclusive os nossos documentos pessoais, hoje nós podemos ter todos no celular de forma digital. Já baixaram os aplicativos? Tem como ter tudo no nosso celular. Ao longo de todos os processos jurídicos, é muito comum nós vermos que os advogados estão fazendo uso cada vez mais desses aplicativos para se reunirem com os seus clientes. As audiências estão sendo virtuais, né, por intermédio das videoconferências, e tudo isso traz uma praticidade, mas ao mesmo tempo acaba com aquele contato, né? O juiz de sentir a emoção das partes é muito importante, e a tecnologia acaba distanciando um pouco isso. Mas, por outro lado, traz uma certa economia de tempo e de gastos, né? De tempo de ter que se locomover para um determinado local para fazer uma audiência, por exemplo, no caso do advogado, e de economia para ele, para o Poder Judiciário, de uma certa forma. Com o auxílio da tecnologia e dessas ferramentas de conferências virtuais, é possível que nós façamos colóquios por meio dos vídeos, seminários, os eventos que nós estamos participando nos últimos tempos, né? E tudo isso vai trazer uma interação, mas uma interação meio distanciada. E a qualidade de tudo isso vai depender da oferta do serviço, que é o que nós estamos passando por grandes problemas, principalmente aí no Mato Grosso, não é verdade? E da garantia de tudo isso, para que tudo isso funcione de uma maneira harmônica. No que tange ao armazenamento das nuvens dos arquivos digitais, eles diminuem pilhas e pilhas de papel, documentos, relatórios, aquelas pastas que ocupavam arquivos gigantescos, não existem mais, não precisamos mais daquilo. A tecnologia na nuvem chegou para trazer um novo cenário, né? E o direito vai abraçando todas essas novidades, porque se direito é cultura, ele tem que acompanhar toda essa cultura tecnológica, informativa da contemporaneidade. Então, hoje é possível nós armazenarmos todas as formas de documento, de registros de maneira digital, por intermédio dos nossos servidores, fazendo uso de ferramentas que ofereçam as vantagens de segurança no armazenamento, o acesso restrito com senhas, a durabilidade, já que esses arquivos não estão sujeitos ao tempo, ao espaço, ao calor, ao manuseio correto. Vai trazer praticidade por não ocuparem espaço físico e são de fácil localização. Em qualquer lugar que nós estivermos, conseguimos localizar. E para isso surge a LGPD, que não é algo novo, é antigo, é que agora que está sendo aplicada, está todo mundo dando ênfase à Lei Geral de Proteção de Dados, né? Para essa nossa aula estar podendo acontecer nesse momento, vocês têm na matrícula de vocês, que vocês assinaram lá com a universidade, tem o uso da imagem, senão não poderia essa aula ser gravada, ser postada para vocês assistirem depois de um siga, né? Duvido que vocês vão assistir, mas ela vai estar lá postada, né? E tudo isso é praticidade para que nós possamos ter uma vida melhor na nossa sociedade. Quando nós falamos em softwares, nós temos vários softwares de gestão para cuidar dos processos de forma simultânea, inclusive. Eles garantem, inclusive, uma organização melhor para os trabalhos, por intermédio do uso de algumas ferramentas específicas. Todo setor de trabalho hoje tem um software, tem um programinha lá para a gente mexer, né? Essa lei de softwares, de uso do direito da tecnologia, começa a ter uma grande propagação em meados de 2006,
com a Lei 11.419, que é a lei que inaugura os processos judiciais eletrônicos. Então, a tecnologia ela não vai estar presente somente dentro do direito, ela passa a ser presente também dentro do exercício do poder judiciário como um todo e da nossa vida em sociedade. Tudo isso garante uma sustentabilidade em relação com o meio ambiente, não é? Diminuindo essa quantidade de papéis, de documentos impressos e tal. Mas vocês, com certeza, devem estar se perguntando se o direito e a tecnologia juntinhos, se eles podem trazer benefícios para os profissionais do direito. Nós sabemos que sim, contudo, nós temos que tomar muito cuidado com os excessos da tecnologia, porque a tecnologia pode trazer alguns problemas para nós, e esses problemas é o que nós vamos chamar de intoxicação tecnológica, que tem nos afligido muito, principalmente nesses tempos pandêmicos. A tecnologia ela chega para trazer mais rapidez, mais eficiência a tudo que nos cerca, principalmente no que tange ao direito. Eficiência. Para ter eficiência, nós precisamos de todo um conjunto por detrás disso que ofereça um bom suporte para desenvolvimento, para que esse desenvolvimento tecnológico seja cada vez mais produtivo, menos burocrático e com isso tenhamos a eficácia do princípio da eficiência. Então a tecnologia ela vai estar presente em todos os aspectos da nossa vida e principalmente do nosso direito. O filósofo Sócrates, quando ele diz só sei que nada sei, ele mostra que ele tem uma grande genialidade mental, ele tem uma coerência ética e ele tem uma grande humildade intelectual. O direito faz isso conosco, ele nos traz uma grande intelectualidade e nós temos que tomar cuidado para não nos tornarmos soberbos e sim sermos cada vez mais humildes, termos uma humildade intelectual. E com a tecnologia, nós temos que exercer muito mais esse processo dentro de nós, que é o que nós podemos dizer também que seja uma ação fraterna. Não são todos que são capacitados para atuarem dentro dessa tecnologia. O mesmo acontece nas relações do biodireito, da bioética, da biomedicina, que vai trazer toda essa construção reflexiva para nós em todos os campos da nossa vida em sociedade. O direito é uma fonte de cultura, nós sabemos disso, e o Estado, enquanto nosso ente maior, ele tem que garantir o nosso bem comum, ou o nosso bem viver, né, como salienta o Alberto Acosta. Para garantir tudo isso, ele está trazendo o seu olhar para as questões relativas à bioética, a esse direito à vida, e ele tem regulamentado tudo isso, porque cada vez mais a nossa vida está nas mãos da tecnologia em todos os âmbitos, e isso não estava previsto em legislação. É em meados de 2006 que a tecnologia começa a fazer parte da nossa vida, do nosso cotidiano. Como marcos tecnológicos, nós podemos destacar a Lei de Crimes Informáticos, o Marco Civil da Internet, o Código de Processo Civil, quando ele traz a possibilidade do processo judicial eletrônico, e aí começa a implementar o PJE, entre outros, né? A Lei de Acesso à Informação de Dados, e a legislação não previa isso, ela começou a prever e com outros olhares. Essa é a tendência do nosso direito digital hoje, do nosso direito e tecnologia que está presente na nossa vida. A criação do PJE é um exemplo, sim, Tarley.
Então, a tecnologia está presente na nossa vida de uma forma extremamente excessiva, trazendo uma grande intoxicação. Aumentaram-se, inclusive, os índices de processo na Justiça do Trabalho que trata dessa questão. Muitas pessoas estão com síndromes relativas ao uso excessivo do computador, por exemplo. Olha para o computador, começa a chorar de desespero, porque passa 24 horas do seu dia na frente de um computador trabalhando sem parar. Trouxe vantagens a pandemia para nós? Trouxe mais tecnologia, mais acessibilidade, mais informação, de qualidade, eficiência? Nem tanto. Depende, né? Depende de fatores externos que não são apenas nossos, mas a tecnologia está presente. O direito, ele tem a tarefa de conhecer, de compreender a sociedade humana, e ele busca, então, normatizar essa sociedade, refletindo a ordem que vai regular a conduta humana. Isso nós já vimos em teoria do direito com o Norberto Bobbio, com a teoria do ordenamento jurídico. Todos nós estamos inseridos dentro de uma sociedade que é um conjunto de regras. Uma vez que eu descumpro essas regras, eu vou ser punido, não é isso? E com esse novo olhar tecnológico para com a vida, que vai envolver a medicina, o direito não tinha, então, se deparado com isso. E começa em meados de 2006, cuidar com mais riqueza de detalhes. Lembrando que desde 1960 isso já estava presente, antes de nós nascermos. A convivência dessa sociedade deve ser regrada por intermédio de leis, fundando-se nos fatos sociais, na perspectiva de fazer com que pesem nesses fatos consequências jurídicas, sendo elas limitadoras de abusos que possam vir a ser praticados. Segundo Kant, o direito é um complexo de condições que possibilitam a coexistência do arbítrio da vontade de cada um com o arbítrio dos outros, vontade dos outros, segundo uma lei universal de liberdade. Todos nós somos livres para fazermos as nossas escolhas, sabendo que uma vez que descumprido, nós seremos punidos por essas leis que foram criadas pela nossa consciência moral, que vira uma norma. Essa norma vai ter consequências éticas e comportamentais na nossa vida em sociedade. Se eu descumprir, eu serei punido. E eu tenho liberdade para cumprir ou descumprir. Por que eu tenho liberdade? Porque eu sei que existe uma lei. Se a lei existe e eu descumpri porque eu quis. Eu não posso alegar desconhecimento da lei, não é isso? Para as relações de direito e bioética, direito e vida, nós também temos que prestar atenção que nós também temos a total liberdade. Podemos ir num banco lá de genético e fazer a aquisição, assim como nós também podemos fazer a doação. Quais serão as consequências jurídicas? Quais são as nossas consequências morais, pessoais, subjetivas? É isso que estuda a nossa disciplina. O direito à liberdade, ele tem como sujeito a pessoa humana, nós, o ser que é racional e livre, Weber, né? Objetivando as condições de desenvolvimento da própria pessoa, podendo estas serem negativas, ausência de atividades, restrições, limitações estatais ou sociais, as leis, e positiva, prestações e condições de cooperação na relação pessoal. A lei faz isso conosco. A lei nos limita e a lei nos garante algumas coisas. Então, ela é positiva e negativa ao mesmo tempo quando estabelece as suas hipóteses. O conteúdo histórico da liberdade vem se ampliando ao longo da sua trajetória, com toda a evolução humana, com toda a nossa evolução social, pois à medida que a atividade humana se alarga, a liberdade é conquistada. Pode-se definir liberdade como o direito de viver e de desenvolver
exprimem a nossa personalidade da maneira mais completa, conforme as leis da natureza e da razão e a essencial dignidade da pessoa humana, no que for compatível com o igual direito dos nossos semelhantes e com as necessidades e interesses do bem comum, mediante o adequado conjunto de permissões e de prestações positivas do Estado. O Estado é que nos dá a liberdade, ele garante essa liberdade para nós. Todos os homens nascem livres e iguais na sua própria natureza, mas com prerrogativas ligadas a esta qualidade. Identifiquem cada um, mas também desiguais pela diversidade nas condições de vida na Terra, seja na ordem física, psíquica, moral, econômica e social. Conclui-se que o homem possui uma essência única e seus atributos pessoais, tais como a inteligência, a idade, a raça, a sexualidade, a sociabilidade, a instrução, a sua fortuna, o tornam desigual perante os seus semelhantes, uma vez que cada ser humano é um indivíduo único. Como garantir a igualdade de todos? O direito diz que todos somos iguais perante a lei. O que se procura fazer é igualizar os direitos, equilibrar tudo isso, garantindo a todos condições iguais para o pleno desenvolvimento. Será que o direito consegue fazer isso? Para fazer isso, o fundamento vem no princípio da igualdade, que é criar critérios de diferenciação no modo de tratar as pessoas, no tratamento jurídico, e não equiparar todos os homens face às leis existentes. No pensamento de Ruiz de Castilho, tem o sentido de justiça distributiva, e do John Rawls também. Um princípio moderador de liberdade, pois permite a coexistência das liberdades, dando-lhes direções exterior, encarando-as em seus verdadeiros limites, intervindo para corrigir os seus desvios. Todos nós somos livres para fazermos o que quiser e bem entendermos, somos iguais. Porém, uma vez em que nós descumprimos aquilo que é proposto em lei, nós vamos sofrer as consequências. E aí essa aplicabilidade das consequências, das punibilidades, que são os suplícios lá do Michel Foucault, e isso vai ser aplicado de uma forma diferenciada, que vai ser a justiça distributiva. A lei não vai ser aplicada de forma igualitária. As descobertas científicas, tais como inseminação artificial, alimentos transgênicos e clonagem, alteraram sobremaneira a vida em sociedade, surgindo daí uma série de questionamentos individuais e coletivos, fazendo com que se vislumbrasse a necessidade de um disciplinamento destas experiências em face do princípio do direito à vida, regulados não só pelo direito, como também pela moral, fazendo nascer a disciplina denominada biodireito, direito que cuida da vida, né? Na busca deste equilíbrio, as futuras normas reguladoras da conduta humana precisam acompanhar a evolução sem deixar de impor limites à pesquisa científica, para que a sociedade não sofra com os excessos. Neste novo contexto, alguns temas que a legislação não enfrentou estão sendo revistos: a clonagem humana, o aluguel de útero, a cessão de segmentos, os produtos do corpo humano e a iatrogenia. São todas questões que estão presentes no nosso dia a dia, nós vamos estudar cada uma. Falar de bioética é falar de uma interdisciplinaridade. Biodireito, bioética, são disciplinas, são ramos do direito interdisciplinares, ou seja, que conversam com outros ramos do direito. E eu posso dizer ainda que é multidisciplinar, porque conversa não somente com ramos do direito, mas conversa com ramos de
outras ciências, como a biomedicina. Então, o biodireito, junto com a bioética, eles são multidisciplinares, eles são mais do que interdisciplinares. Toda essa relação denota a necessidade de se considerar o fato como um todo, não particularizando cada etapa, visto que os princípios fundamentais devem constituir toda a estrutura baseados na filosofia da vida. A nossa filosofia da vida começa no momento em que nós nascemos e começamos a questionar quem eu sou, de onde eu vim, o que eu quero para mim, o que vai ser o meu futuro, por que eu tenho que passar por isso. Nós nos perguntamos isso. E a cada vez que nós perguntamos, nos indagamos disso, nós estamos passando por processos filosóficos de reflexão e que o direito ampara. Até que o biodireito surgisse, a bioética comparava solucionar as questões existentes para os seres humanos e o ecossistema, num primeiro momento, e posteriormente analisar os problemas éticos dos pacientes, de médicos e de todos os envolvidos na ciência médica e pesquisas científicas relacionadas com o início, a continuação e o fim da vida, como a engenharia genética, os transplantes de órgão, a reprodução humana assistida, os direitos dos pacientes terminais, a morte encefálica, a eutanásia, dentre tantos outros temas tão instigantes. O biodireito, ele entende que determinados princípios são fundamentais, como o princípio da dignidade do ser humano em todas as etapas do seu desenvolvimento, da vida até depois da morte. Morrer também é um desenvolvimento. Nós começamos a morrer a partir do dia do nosso nascimento. Todo mundo está festejando o nosso nascimento, mas é o dia em que nós começamos a morrer. Nós morremos todos os dias. A proibição de efetuar aplicações contrárias aos valores fundamentais da humanidade. Quais são os valores fundamentais da humanidade? Artigo 5º da Constituição Federal e os direitos humanos, não é? O acesso equitativo, não igualitário, John Rawls, aos benefícios derivados das ciências biomédicas, a proibição de tratar o corpo humano ou partes do mesmo como mercadoria, proibida a venda de partes do corpo, o respeito à autonomia das pessoas à vontade, que são submetidas ao tratamento médico, o que inclui as provas genéticas e o assessoramento de confidencialidade dos dados genéticos, a obrigação dos estados de respeitar e não pôr em perigo a biodiversidade, como foi ratificado solenemente no Tratado sobre a Diversidade Biológica, subscrito no Rio de Janeiro, em 1992, e o princípio de que a herança genética do homem não deverá ser objeto de manipulação e de modificação. Então, a herança genética do presunto, do morto, não é objeto de modificação. Se tiver que deixar alguma autorização para transplante de órgãos, já deixem feitas. Depois da morte, não tem como dizer sim. Não vai ter nenhum médium, nenhuma carta psicografada dizendo que vocês autorizam. A importância social desse nosso estudo, ela se fundamenta no fato de que procura evitar que a vida seja afetada ou que alguns tipos de vida sejam considerados inferiores a outros. Todas as formas de vida possuem o mesmo valor, possuem a mesma valoração. Nenhuma vida é melhor do que a outra. A bioética discute, por exemplo, a utilização de células-tronco embrionárias em suas mais diversas problemáticas, passando pela necessidade de abortar-se uma gestação para retirar tais células e pelos benefícios que os tratamentos obtidos para o seu recurso podem promover para as pessoas. Os cremes estéticos, a grande maioria, são feitos de células-tronco. Se são de células-tronco, são fruto de
aborto. Também é tratado por estudiosos da bioética o respeito aos limites que devemos ter ao lidar com os animais, seja para com o cuidado ou alimentação, seja para com a utilização comercial deles, que temos leis ambientais, pois são seres vivos dotados de sentidos e capacidade de sofrer. A vida animal tem o mesmo valor da vida humana, por isso que nós temos os direitos dos animais, que está muito em voga hoje. Quem ainda não escolheu o tema de TCC, é um tema legal, direito dos animais está em voga. A utilização de animais para a produção de cosméticos, todos os cremes de cabelo aí das meninas são feitos de animais, prestem atenção. Leiam os rótulos. Depois eu vou mandar a foto de um creme que é de célula-tronco para vocês, que eu esqueci de pôr aqui no slide. A bioética, assim como todos os ramos do direito, tem os seus princípios, né, específicos, e esses princípios têm previsão também. Os princípios da bioética, eles vão estabelecer um norte para que essa ciência, digamos assim, possa se desenvolver diretamente correlacionada à vida e deve cumprir com a ética, com os padrões de certo e errado que vão influenciar na nossa consciência moral. Os princípios da bioética, em regra, são 4. O princípio da não maleficência, o princípio da beneficência, o princípio da autonomia e o princípio da justiça. O primeiro princípio, que é o princípio da não maleficência. Quando nós falamos de princípio, nós temos que lembrar que princípio é eu pegar a essência do ordenamento jurídico e destacar os pontos principais. Esses pontos principais vão servir de fonte para os meus estudos. Um juiz pode dar a sua sentença com base num princípio e não especificamente num artigo de lei, num código, numa legislação específica ou internacional. Ele pode se basear num princípio. O primeiro princípio, quem fala de princípio, Humberto Ávila, Teoria Geral dos Princípios. O princípio da não maleficência, que é o primeiro princípio da bioética, ele consiste na proibição de causar qualquer dano intencional ao paciente ou à cobaia de testes científicos. Nós vimos falar muito do uso de cobaias agora com os testes para a vacina da Covid. A sua mais antiga formulação pode ser encontrada no juramento de Hipócrates e no século XX ele foi estabelecido como princípio bioética pelos estudiosos Closer e Hert. Esse princípio ele vai dizer que para eu desenvolver, fazer uso da bioética em promoção da vida, eu posso fazer uso de cobaias para fazer os testes, desde que essas cobaias não tenham nenhum tipo de sofrimento. Vocês viram que foram utilizadas cobaias para as vacinas da Covid, e aí escolheram um determinado número X lá de pessoas, e num determinado, dentro desse grupo X, Y pessoas receberam a vacina verdadeira, outro X, outra quantidade lá Z, não recebeu a vacina, e aí foram sendo acompanhados. Isso é o uso de cobaia, só que essa pessoa que está sendo cobaia não pode sofrer nenhum dano oriundo desta sua disponibilidade, né? Porque ela só vai ser cobaia se ela quiser, porque todos nós somos livres. E aí teve até uns comentários no Instagram da Xuxa, falando que era para usar os reeducandos de cobaia, não sei do que, né? Que tinha um povo mandando jogar o tênis na cara dela, umas coisas assim, né? Vocês devem ter visto isso. O segundo princípio é o princípio da beneficência.
pode ter o seu germe, a sua origem, né, encontrado no juramento hipocrático. O juramento de Hipócrates é o juramento da medicina, né, em que se é afirmado que o médico deve visar ao benefício do paciente. Quando o médico for cuidar de um paciente, é sempre o benefício do paciente. Nós, advogados, não é diferente. Entre a minha vontade enquanto advogado e do meu cliente, prevalece a minha vontade, embora ele esteja me pagando. Por que prevalece a minha vontade? Porque eu sou a pessoa que estudei os 5 anos da faculdade, passei no exame da OAB, eu tenho a capacidade e a legitimidade. Eu tenho a legitimidade e a legalidade para atuar em benefício do meu cliente. Prevalece a minha vontade. Com o médico não vai ser diferente. Então, os médicos e os cientistas, quando forem fazer uso da cobaia, eles se baseiam pelo princípio da utilidade, porém não pode ser uma utilidade maleficente, né? Tem que ser uma utilidade benéfica. Essa cobaia não pode sofrer. Um princípio amarra o outro. Princípio da autonomia. Tem suas raízes na filosofia do Kant, que é os arbítrios, né, as vontades, e busca romper a relação paternal entre médico e paciente e impedir qualquer tipo de obrigação de cobaias para com a ciência. Trata-se do respeito à autonomia do indivíduo, pois esse é responsável por si e é ele que decide se quer ser tratado ou se quer participar de um estudo científico. Não é o médico que vai dizer você vai ser cobaia desse tratamento que acabou de ser lançado, disse que é top da galáxia, disse que é top da galáxia. Depende da minha vontade, se eu quero ser cobaia desse tratamento ou não. Princípio da autonomia, da vontade, né? Os arbítrios do Kant. E o princípio da justiça, baseado na teoria da justiça, do John Rawls. Esse princípio visa criticar o mecanismo regulador da relação entre paciente e médico, ao qual não deve ficar submetida mais apenas a autoridade médica. Tal autoridade é conferida ao profissional devido ao seu conhecimento e pelo juramento da sua conduta ética, que é o juramento de Hipócrates, o profissional. Deve submeter-se à justiça, que agirá em caso de conflito de interesses ou de dano ao paciente. Se ficar comprovado que aquele tratamento vai trazer prejuízo ao paciente, mesmo assim o médico fizer o uso, cabe uma ação judicial aí. Se o médico fez o uso e essa pessoa veio ao óbito, cabe à família buscar na justiça os seus direitos, porque o direito continua mesmo depois da morte. Nós estamos morrendo desde o dia do nosso nascimento. A bioética tem temas muito relevantes para nós estudarmos, como vocês viram, muitos deles estarão nas nossas apresentações de seminário. A bioética, ela trata de temas que são bem delicados, muitas vezes considerados grandes tabus, porque vão envolver crenças, religiosidade, fé, e há uma dificuldade ao estabelecer essas proposições como sendo verdades únicas, absolutas, né? E nós vamos ter algumas áreas específicas em que isso vai mexer muito com a consciência de cada um, principalmente no que tange a moral religiosa. Dentre os temas mais relevantes, assim, nós podemos destacar a relação médico e paciente ou cientista versus cobaia, como nós dissemos. A questão da eutanásia e o suicídio assistido. A questão do aborto, a utilização das células-tronco de animais ou de seres humanos e o direito dos animais, que está super em voga, né? A não utilização para fins científicos, farmacêuticos e cosméticos.
As pessoas que são veganas sofrem muito para encontrar objetos de higiene, produtos de higiene pessoal que não tenham origem animal, como shampoo, condicionador, né? Todos têm origem animal. Tem uma única marca, salvo no mercado brasileiro, de shampoo e condicionador que não é de origem animal. Carésima, né, a propósito. A bioética é uma área de estudo, então, interdisciplinar, que envolve a ética e a biologia, envolve a vida e tudo que nos cerca, micro-organismos, tudo que tem vida, fundamentando-se em princípios éticos que regem a vida quando essa é colocada em risco pela medicina e por outras ciências. A palavra bioética é uma junção dos radicais bio, que advém do grego bios e significa vida no sentido animal e fisiológico do termo, ou seja, bio é vida pulsante dos animais, aquela que nos mantém vivos enquanto corpos, e etos, que diz respeito à conduta moral. É a ética, que vai ser sempre oriunda da moral, da nossa consciência de certo e errado, justo e injusto, bom e mal. Trata-se de um ramo de estudo interdisciplinar no nosso quadro do direito, mas eu ouso afirmar para vocês que é multidisciplinar, porque envolve outras ciências. Utiliza de conceitos da vida da biologia, o direito e os campos de investigação ética para problematizar questões relacionadas à conduta dos seres humanos em relação a outros seres humanos e a outras formas de vida no planeta. Tudo isso está presente, então, nessa relação da bioética. E o Aristóteles diz a seguinte frase: não pesquisamos para saber o que é virtude, mas para sermos bons. Será que nós pesquisamos para sermos bons, os top da galáxia, ou nós pesquisamos em prol da virtude, em prol do outro? Os olhares estão mudando, não é? Aristóteles é um filósofo naturalista, onde prevalecia a força, e hoje prevalece a força. Não deve prevalecer a força. Hoje deve-se prevalecer a fraternidade, né? A união entre todos os povos. Como vocês já devem ter acessado, lá junto ao SIGA, tem uma enquete para vocês responderem. Na enquete, diz o seguinte: a eutanásia deve ter a sua legalização no Brasil? A eutanásia deve ter sua legalização no Brasil? Aí lá na enquete tem sim, não e talvez. Quero saber a opinião de vocês para nós discutirmos no nosso próximo encontro. Então, a partir das respostas que vocês derem hoje na enquete, eu já vou ter os dados lá, o gráfico, com as respostas de sim, não e talvez. Será que nós somos tão autossuficientes que podemos dizer que a eutanásia deve ser legalizada no Brasil? O médico tem o direito de matar outrem. Nós tivemos casos e mais casos disso, né? Há pouco tempo tivemos no Fantástico de uma enfermeira em Curitiba, salvo engano, que praticava a eutanásia, né, dos pacientes. E aí? Cadê os princípios do direito? Cadê a dignidade da pessoa? Cadê a liberdade, o livre-arbítrio? Muita coisa envolve essa questão da eutanásia. E nós temos o nosso fórum, só um minuto, e nós temos o nosso fórum de hoje. No nosso fórum de hoje, vocês vão responder lá dentro do SIGA o seguinte: qual a sua expectativa para com o estudo e desenvolvimento da disciplina de bioética? Então, vocês vão entrar no SIGA, vão direto lá em fórum e vão responder no ícone lá que vai abrir na caixinha de texto. O que vocês esperam
da disciplina de bioética, com as palavras de vocês. Não precisem se preocupar e ficar pesquisando doutrinas, porque nós estamos iniciando a nossa disciplina, tá? Alguém tinha me chamado, quem foi? Foi eu. Eu não vi. Só para tirar uma dúvida aqui da eutanásia. Ela só ocorre quando há o pedido da pessoa que vai sofrer a eutanásia, não é? Vitória? Eu acredito que o SIGA não está funcionando. Será que está fora do ar? Deixa eu dar uma olhada. Já voltou. Eu atualizei e entrou o meu. Ele já voltou. Voltou? Sim. Estou abrindo o meu aqui. Junto ao... Voltou mesmo, desculpa. Voltou. Sim, está funcionando. Então, lá junto ao SIGA, vocês vão entrar, vai ter a nossa enquete. Junto da enquete vai ter o nosso fórum para vocês estarem respondendo. Vocês viram que eu postei aqui no chat o link do vídeo do nosso pensamento do dia, né? Que foi aquela música lá. E a nossa atividade de hoje, né? Ainda é cedo, dá tempo de fazer. Como eu combinei com vocês, nós vamos encerrar, tiramos as dúvidas, eu vou parar a gravação, vou deixar a sala aberta, conforme vocês forem fazendo a atividade e tiverem dúvidas, podem ir me chamando. Eu vou deixar a sala aberta, só vou encerrar a gravação, para o vídeo não ficar muito longo, para vocês poderem assistir depois, se vocês quiserem. A nossa atividade de hoje diz o seguinte, tá lá, atividade número 1, salvo engano. Diz assim: o biodireito caminha ao lado da bioética, estudando as relações jurídicas entre direitos e avanços tecnológicos conectados à medicina e à biotecnologia. A bioética é o estudo transdisciplinar entre as ciências da saúde, biológicas, filosofia e o direito, que investiga as condições necessárias para uma administração responsável da vida humana, animal e ambiental. Trata-se de uma ponte entre as culturas científica e humanística. Deste modo, disserte sobre a seguinte proposição temática: a importância do estudo da bioética no curso de Direito. E aí vocês vão escrever 20 linhas e colocar um título. Acho que tem uma data errada ali no texto. Observem se eu tirei a data ou se eu deixei. É hoje, tá, a data? Então, hoje, até as 23h59, é hoje, né? Vocês vão enviar o texto. A minha sugestão é que façamos o texto agora. Por quê? Porque assim vocês já ficam livres e não acumulam para depois. Porque senão deixa para depois e a gente acaba não fazendo. Então, podemos fazer o texto agora. Eu só vou parar a gravação. Antes a gente vai bater um papinho rápido. Então, vocês vão produzir o texto. De que jeito? A importância do estudo da bioética no curso de Direito. Então, vocês vão escrever primeiro uma frase afirmativa. A bioética, não sei o que lá, nananã, ponto final. Aí vocês vão trazer 2 pontos positivos ou 2 pontos negativos. Depende da opinião de vocês, se é importante ou não estudá-la no direito. Aí vocês no próximo, então escreveram uma frase, ponto final. O primeiro parágrafo de vocês vai ser esse ponto positivo ou negativo, em que vocês vão constituir aí o pensamento de vocês. Um parágrafo é composto de 3, estourando 4 frases para não perder o sentido. Aí vocês vão partir para o segundo parágrafo, que vai ser o segundo problema de vocês, se é positivo ou se é negativo, o posicionamento de vocês. Esse outro parágrafo também deve ser composto de 3 a 4 frases, e por fim, vocês vão concluir. Como que a gente conclui o texto? Neste sentido, neste contexto, enfim, consequentemente, né?
vamos fazer uso aí dos conectivos. E vamos concluir sempre buscando enfatizar a figura dos direitos humanos, sempre tentando trazer uma solução. Mas eu sou obrigado a trazer uma solução? Não, eu posso fazer uma proposta, mas sempre enfatizando a figura dos direitos humanos. É como a redação do Enem, né? Que nós vamos fazer a frase afirmativa, primeiro parágrafo, segundo parágrafo, conclusão com os direitos humanos. E aí nós vamos sustentar o nosso texto vai estar perfeito e vai escrever as 20 linhas com muita tranquilidade aí. Os slides, eu vou colocá-los em PDF lá junto ao Siga para vocês. Assim que eu encerrar aqui a gravação, eu também já vou colocar ela para baixar. Uns 15, 20 minutinhos eu já consigo inserir ela lá dentro do Siga também. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma contribuição, fiquem à vontade. Quanto à distribuição dos seminários, eu vou jogar de novo os temas lá. Acredito que nós temos 40 alunos matriculados. Eu vou conferir de novo no Siga se aumentou ou se diminuiu. E aí eu vou jogar os temas lá e vocês vão copiando e colando e pondo os nomes de vocês. Tentem se encaixar por afinidades, né? Não vou estabelecer os grupos e nem sortear, porque acho que fica meio injusto. Então, acho que é melhor vocês irem por afinidades. A dissertação, eu prefiro que envie no Word, para eu, se tiver algum problema, eu conseguir corrigir, porque senão eu vou ter que converter do PDF para o Word, tá? Todos vocês se conhecem, precisa de apresentação, eu já conheço todos, quero saber se vocês todos se conhecem, se nós precisamos fazer uma breve apresentação. O que vocês sugerem? Precisa? Eu acho legal, porque a gente não conhece todo Que, mundo. Vanessa? Tá me ouvindo? Não. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Uai. Eu tô ouvindo. Tá dando Ele pra tá te ouvir. zoando. Vou ver. Ah, você tá me zoando. Como que ele responde que não tá ouvindo? Eu não achei um pingo de graça. Eu acho que é legal a gente se apresentar, porque nós não nos conhecemos todos. Vamos lá, então, né, rapidão. Pode ser enviado no mesmo Word ou arquivo separado. Pega o arquivo que eu enviei e escrevam em cima dele, porque ele já está dentro das normas, né, com a margem 3.3, 1,5, tá prontinho. É só escrever em cima, tá? Aí vocês me enviam. Se quiserem enviar uma cópia em PDF e a outra no Word, porque às vezes desconfigura, pode enviar para garantir, tá? Enviar hoje. Então, nós vamos fazer agora essa atividade. Antes disso, nós vamos nos apresentar, não é verdade? Todos acho que me conhecem, né? Eu sou o Jefferson, eu sou mestre em Direito, em Teoria do Direito e do Estado, especialista em Direito Ambiental Urbano, tenho mestrado em Teologia também, sou pós-graduando em Gestão Escolar, Coordenação Pedagógica, estou fazendo faculdade de Pedagogia também, sou coordenador do curso de Segurança no Trabalho, na Faculdade Católica de Araputanga, cuido das revistas científica e informativa de lá e de todos os projetos sociais da instituição também. Além de fazer todos os eventos, passam todos por mim, todos os projetos, eu que aprovo. Em Araputanga e na Unemate eu estou há 6 anos, junto às disciplinas mais cabulosas aí que tem, né? Que é para colocar vocês em choque consigo mesmo, né? Vamos começar as nossas apresentações, então? Vamos lá, Vanessa, você está com a câmera aberta, né? Esse povo gosta de deixar a gente sozinho e não adianta fugir da sala, porque quando foge da sala, o nome sai da lista de presença. A lista de presença só
a hora que eu parar a gravação é que ela vai me gerar uma lista. Então, quem sair, rodou, toma cuidado. Vamos lá, Vanessa. Oi, boa tarde. Vocês estão me ouvindo, né? Não era bom dia, Vanessa? Bom dia! Não, eu entrei aqui, dei boa tarde, ninguém sequer teve o trabalho de me responder. Mas meu nome é Vanessa, eu tô com um pé no terceiro e outro no quarto período. Sou do Paraná, estou aqui em Cáceres há 3 anos e eu já tenho uma formação anterior, né? Eu sou formada em turismo e hotelaria, trabalhei durante 20 anos com hotel, mas casei com um médico veterinário de boi e aí eu tive que acompanhar. Na verdade, não consegui dar prosseguimento na minha profissão, mas eu já estudava para concurso público e prestei o vestibular e acabei entrando em Direito. Você não contou que você tem mestrado. Eu tenho mestrado também em Turismo e Hotelaria. Eu fiz graduação em Turismo e Hotelaria, fiz especialização em Metodologia da Ação Docente e fiz mestrado em Turismo e Hotelaria. Vocês podem usar e abusar da Vanessa, tá? Porque ela tem contato direto comigo, então vocês abusem dela, tá? Adriana. Cadê a Adriana? A Adriana está sem áudio. Alisson. Oi. Olá, tudo bem? Apresente-se. Oi, meu nome é Alisson, sou de Cáceres. Tem que falar alguma coisa? Você espera da disciplina, Alisson? Eu espero aprender um pouco sobre bioética, não estou entendendo ainda o que seria bioética ainda aqui. Que semestre que você está? Tô no terceiro agora, né? Eu estou fazendo uma matéria do segundo, praticamente já estou no terceiro já. Legal. A bioética, ela parece ser algo meio cabuloso, né? Mas a bioética não é, não. Ela é apenas o estudo da nossa vida. O direito olhando para a vida das pessoas numa nova perspectiva. Hoje nós temos várias relações conflitantes na sociedade que precisam de um olhar diferenciado, no que tange a vida especificamente. Então, o direito a todo instante, na bioética, vai estudar a vida, sempre a vida. Guilherme. Boa tarde. Bom dia, porque eu não sei ainda, né? Meu nome é Guilherme, dependendo do dia eu estou no segundo, dependendo do dia eu estou no terceiro, alguns dias eu estou no quarto semestre, então, nesse telepresencial, no EAD está meio assim ainda, e espero, não sei o que eu espero aprender bastante com essa matéria. Vai, Evani, fala aí, você está rindo? Ai, professor, é engraçado. Bom, primeiramente, boa tarde. Eu estou me sentindo assim uma adolescente aqui no meio desse grupo. Quero dizer que eu sou acadêmica aqui de Vila Rica, né? Bem distante de vocês, aqui na divisa com o Pará. Nossa turma, né? Que é uma turma única. Nós lado de colíder? Não, é aqui na divisa com o Pará, com o Tocantins. Aqui tá. A próxima cidade aqui depois de Vila Rica é já Vila Mandi, Santana do Araguaia, no Pará, né? Estou aqui na outra ponta do Mato Grosso. Então, falar um pouquinho sobre mim. É tão difícil falar sobre a gente, né, professor? Nós nunca conseguimos falar sobre a gente, porque a gente não se conhece. Tarefa a gente difícil. Acha fácil falar dos outros, mas da gente a gente não consegue. É isso, falar dos outros e dos outros é bom demais. Mas falar da gente é meio complicado, mas tudo bem, eu vou tentar.
A minha primeira graduação é em História, eu concluí em 2002 pela Unemate Luciara. Eu tenho ainda Letras e Espanhol, também pela Unemate, 2014. 3 especialização na área da educação, né? Interdisciplinaridade educacional, psicopedagogia, e tenho também gestão, esqueci até o nome da especialização, valeu-me meu Deus. Especialização em políticas públicas, também pela Unemate. Tenho também gestão escolar pela UFMT. Tenho mestrado pela Unemate aí de Cáceres, e aí eu sei o quanto vocês estão longe de mim, né? Eu tenho mestrado em ensino de História, aí pela Unemate de Cáceres, e também faço direito ali em Vila Rica. Eu sou professora da Rede Pública Estadual de Ensino, né, também, já quase aposentando, né? O meu sonho sempre foi fazer direito, então direito é algo que eu faço por prazer, por emoção, né? Assim, cada coisa que eu aprendo no direito, sabe aquela coisa prazerosa? É dolorido às vezes, muita coisa que a gente não sabe, né? E aí conviver com as coisas que a gente não sabe é uma dor, mas aprender sobre elas é uma delícia, né? Então, estamos aí nessa fase já quase concluindo, devendo algumas disciplinas, porque eu acabei fazendo direito e fazendo mestrado, um no canto do estado, outro no outro canto, acabei reprovando em 5 disciplinas, né, do meu curso aqui, que é modular, né, e por esse motivo eu fiquei um pouquinho atrasada dos meus colegas, mas estou muito feliz aqui nessa turma, muito motivada, crendo que eu vou aprender muito, né, aqui com os colegas, com o professor. Eu gostei muito da sua aula, professor, quero te parabenizar, né, a gente viu que houve muito envolvimento, muito planejamento, né, nessa aula. Então, assim, dizer que estou muito feliz e esperançosa de que vai dar certo, que eu vou aprender muito sobre bioética. Vai dar certo, tenho toda certeza. Muito obrigado. Mais uma mestrada aí na turma, né? Meu grupo de pesquisas é Direito, Historiografia e Cultura Brasileira. Tamo junto. Quem sabe a gente não faz alguma coisa aí. Vamos fazer. A minha dissertação de mestrado é o ensino do direito através da história e da arte. Que bonitinho, professor. Deixa eu te falar que eu não tô com o meu TCC escrito ainda, ó. Acho que eu já tô quase ganhando o orientador. Eu também acho, tô achando. Ai, que maravilha! Tô na disciplina certa. Foi um achado. Depois nós vamos nos falar. Vamos sim, obrigado. Por nada. Amanda, vou desligar aqui para ouvir vocês. Tá. Amanda, você tá aí? A Amanda é a maquiadora, né? Professor, eu acho... tá aí. Pode abrir esse microfone aí, Amanda. Pode abrir, é a maquiadora, Amanda, não é? Né? Ai, vai passar batom, olha lá, Vanessa. Quer passar batom vermelho cereja. Você acha, agora que você falou que ela é maquiadora, você acha que ela vai aparecer sem uma maquiagem na cara? Pois é. Mostra o pequeno para nós, a gente não liga não, Amanda. A gente quer ver o Azaf. Danilo, você tá aí? Sim. Se apresenta aí para nós, Danilo. Cadê você, Danilo? Nós não estamos te vendo. Boa tarde, professor, tá me vendo? Tudo bem, Danilo. Boa tarde a todos os colegas. Eu me chamo Danilo, sou de Pato Marcos e estou cursando o 4º período aqui na disciplina. É isso. Continua na igreja, Danilo? Continuo. Faz um tempinho que eu não sirvo por causa da pandemia, mas eu continuo. Você conhece o Breno? Conheço. Ele está tendo aula com o senhor? Está tendo aula comigo lá na outra faculdade. Nossa, a gente estudou junto desde os 5 anos. A gente é muito amigo. Legal. Muito legal. Seja bem-vindo, viu?
Obrigado, professor. Bruna, eu acho que eu pulei você, né? A gente quer te ver, Bruno. Bruna. Denise. Conseguiu, Bruno? Pois é, Jorge, você viu o cabelo do Danilo? Oi, professor! Bruna, não. Professor, a última vez que eu cortei o cabelo foi antes da pandemia. Amanda! Amanda, liga essa câmera aí que eu quero ver. Se você tá Promessa, maquiada. né, Danilo? Aí a Amanda apareceu. Tá aparecendo? Eu não tô nem me vendo, gente. Socorro! Tá muito linda, viu? Obrigada. Gente, aula em casa desse jeito, né? Pelo amor de Deus, dá um sufoco. Com criança ainda. Amanda, já escolhi o grupo para nós, tô postando lá no grupo da sala, tá? O trabalho que a gente vai apresentar. Tudo bem? Esse povo tá muito apressadinho, né? Ué, o povo tá pegando todos os últimos temas. Gente, alguém me adota, por favor, alguém me adota. Põe eu no grupo. Vou pôr você com a gente, Evani. Beleza, obrigada. É para se apresentar, prof? Bruna, conseguiu? Eu não ouço a Bruna, vocês ouvem? O prof. Não, né? Denise tá aí, Diego. Prof. Denise, Diego. Cadê o Diego? Tô aqui, professor. Tive que me ausentar um pouquinho, tô na minha saga de ir no consulta do médico ainda, mas eu peguei o começo da aula. Eduarda, tá aí? Oi, tá me escutando? Tô. Meu nome é Eduarda, eu sou do campus de Cáceres. Eu tô entre o segundo e o terceiro semestre. Deixa a gente ver você, Eduarda. Ah, não. Desculpa, professor. Na próxima eu abro a câmera. A gente não liga, não. Abre! E eu escolhi o direito porque, na verdade, era uma coisa que desde pequena eu sempre falei que eu queria ser, e também por conta do meu avô. Mas eu tô gostando bastante do curso. E bom, seja bem-vinda. Gesiane. Você deixou a Amanda se apresentar? A Amanda até abriu a câmera para se apresentar, você não deixou ela falar? Tá bom, já volto na mãe. Gesiane. Vamos segurar isso, senão ela fecha a cama. Vou fazer uma publi aqui, ó, com minhas maquiagens. Gesiane, cadê você? Boa tarde a todos. Eu sou a Gesiane. Deixa a gente te ver, Gesiane. Ah, hoje não, professor. Abre! Ah, hoje não. Esse povo é tímido, né? Pois é, gente. Eu sou de Quatro Marcos, faço o curso de Direito em Cáceres e eu estou fazendo disciplina do segundo, do terceiro, e é isso. Eu não lembro de você, Gesiane. A gente só teve um mês de aula também, né? Ah, a Gesiane não é do 2021? Isso. Ela
era caloura da gente. Sim. Acho que ela trabalhou com a gente no evento das mulheres, não trabalhou? Sim. Ah, tá, verdade. Aham. Júlia! Oi, boa tarde. Oi, Ju, você não vai deixar a gente te ver, Ju? Minha professora tá toda acabada Solo de aqui. pijama. Eu achei solo de pijama e esse povo não quer abrir a câmera. Gente, eu tô toda acabada aqui. Tá bom. Todo mundo tá meio acabado. Hoje é segunda-feira. Eu coloquei esse fundo aí. Eu sou a Júlia, tô no 5º semestre. E sou daqui do campus de Cáceres. Tá bom. O que você achou da primeira aula? Difícil? Não, tranquilo, acho. Não sei. Vamos ver no decorrer, né? Vai ser tranquilo, vocês vão ver. Vai passar. Quem achou a primeira aula Parece uma difícil, matéria boa. até o final vai ver que é pior. Não, é tranquilo. A prova Agradeço vocês as vão palavras de responder em menos de motivação. 5 minutos. Obrigado, eu Ju. não sei- Né, Eu não sei o Amanda? que o Goldinho tá falando, você já conhece ele. Não, eu falei Pode que falar, mano. foram maravilhosas as palavras de motivação. Oi, boa tarde. Me obrigaram a ligar a câmera aqui. Então, aqui, ó, vou provar que eu sou maquiadora mesmo, tá cheio de maquiagem na minha bancada aqui. Bom, meu nome é Amanda, eu tenho 25 anos, eu sou do terceiro, quarto, é um pé no terceiro, um pé no quarto, tá meio bagunçado por conta que eu fiz algumas matérias até do 10º, fiz matéria até do 10º já. Sou do campus de Cáceres também, tenho 25 anos. Se eu for contar minha história, vocês vão ver que não tem nada a ver. Eu faço direito, sou maquiadora, já passei em veterinária, sou técnica em pecuária, mas decidi fazer o direito. Eu sempre gostei muito de escrever. E no ensino médio todo mundo sempre falava assim, você vai ser boa fazendo direito, não sei o quê. E aí eu ia fazer veterinária, até passei para fazer veterinária na UFMT. Mas vi que aquilo não era para mim e falei, vou no direito mesmo. E não me arrependo, tenho me encontrado muito no curso, eu tenho certeza que é o caminho certo para mim. Eu gosto muito do curso até, o que eu tenho aprendido até aqui, eu tenho me identificado muito. E é isso. Bom, o seu tema do seminário, então, tem que ser o do direito à alimentação, né, dos agrotóxicos, que você vai dar conta disso. Tudo. Vanessa já me escolheu aí. A Vanessa já escolheu? Eu até fui atrás desse, mas já tinham escolhido. Não ouvi, Vanessa. Você ouviu sim? Está me ouvindo? Jefferson? Não, eu não estou ouvindo. Você está ouvindo, né, Amanda? Eu tô ouvindo. Isso é muito engraçado. É uma palhaça aqui. É melhor desligar a gravação, senão depois vai ficar muito grande para upar lá no Cigar a gravação. Continua, Gui. Não, você já se apresentou, é o outro Gui. Só tô dando uma dica só, né? Não é melhor desligar a gravação, senão depois o vídeo fica muito grande lá no Cigar.